Vocês lembram, pessoal, que na aula anterior nós falamos sobre gêneros textuais de uma maneira mais teórica. Nós trouxemos a opinião de Bronckart, a opinião de Bakhtin, que era um filósofo da linguagem, que é muito trabalhado no ensino superior. E a partir disso a gente estabeleceu o conceito de gênero textual e a importância de se dominar esses gêneros textuais para conseguir se comunicar com muito mais precisão na sociedade. Aqui nessa aula em específico nós vamos continuar falando de gêneros textuais, mas agora abordando questões voltadas para o Enem. Nessa aula nós vamos mostrar 4 questões de língua portuguesa do Enem, tendo como ponto de partida os gêneros textuais. E, ao mesmo tempo, a gente vai perceber a importância de se dominar a quantidade máxima de gêneros possíveis, também para interpretar corretamente as questões do Enem, certo? Então, vamos ver algumas delas aqui. Você vê aí a primeira questão, nós já trabalhamos de imediato uma definição de gênero textual a partir de um exemplo. Veja que nessa questão do Enem, nós temos uma pergunta que diz: campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. Veja que nós já temos de cara o gênero textual que está sendo apresentado para nós, uma campanha publicitária, e o próprio enunciado já deixa bem claro a função desse gênero social, que é evidenciar um problema. Claro que a campanha publicitária ela tem também outras funções, como, por exemplo, levar o leitor à adesão de algum produto ou à adesão de alguma ideologia, ou mesmo para que ele tome partida diante de um problema na sociedade, que é o caso específico dessa questão. No anúncio publicitário nós temos: quem bate na mulher machuca a família inteira. E aqui nós temos a imagem, o texto visual, feito por uma criança. Nós percebemos aqui a criança se identificando, né? Eu, a criança, a mãe com um bebê, a irmã, Aninha, e o papai, que é mostrado nessa imagem como se fosse alguém assustador. Alguém que, pela imagem, se diferencia do desenho dos outros. Alguém mais aterrador. Diante dessa imagem e desse texto verbal, nós ainda acionamos esse elemento aqui no finalzinho do anúncio, onde diz: ligue 180, verbo no imperativo, um telefone para denunciar a violência na família, certo? Nesse caso aqui, para denunciar a violência contra a mulher na família. Muito bem, então a gente está diante de uma campanha publicitária e a pergunta é: qual a finalidade do cartaz? Ou seja, vamos especificar qual foi a finalidade dessa campanha publicitária. Letra A: alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Letra B: conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Letra C: instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. Letra D: despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Letra E: exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Pois bem, primeira coisa que a gente precisa perceber, olha que algumas alternativas são parecidas e podem, por essa razão, confundir o leitor. Mas veja aquilo que nós dissemos a princípio. Diante de um gênero textual, eu preciso saber qual é a sua função. Qual a função desse gênero na sociedade? Qual a intenção de quem o produziu? Diante disso, eu preciso ter uma atenção especial para os verbos que constituem cada uma das alternativas. Porque se eu estou falando de finalidade, de objetivo, eu preciso observar que o verbo vai me dar uma resposta bem precisa. Então vamos lá. Será que a campanha publicitária serve para alertar? Sim, serve para alertar. Mas nesse caso, alertaria os homens agressores sobre as consequências dos seus atos? Se aqui diz que quem bate na mulher machuca a família inteira, na verdade, aqui nós não temos nada que se refira a uma consequência dos atos. No máximo, alguém que vai denunciar o agressor. Então, por enquanto, a gente vai deixar a alternativa A no banco de reservas para fazermos uma comparação mais adiante. Na letra B diz que
O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Veja que nós temos a palavra denunciar. Lá embaixo nós temos ligue 180. Para que você ligaria para o 180? Justamente para fazer uma denúncia. E olhe que o verbo da alternativa B é o verbo conscientizar. Se eu estou falando de uma campanha publicitária, eu vou me lembrar do verbo conscientizar, porque uma campanha publicitária tem esse intuito, tem esse objetivo de conscientizar a população sobre alguma coisa. Então, conscientizar é um verbo muito mais próximo do objetivo de uma campanha publicitária do que o verbo da letra A, que é o verbo alertar. E veja que na letra B, a conscientização sugere aqui o objeto direto, população. É uma conscientização da população. Na letra A, o alertar está especificando homens agressores. Alertar homens agressores, avisar homens agressores. Então veja que a letra B, ela nos parece ser mais generalizante, em termos de tem um foco maior do seu objetivo, que é justamente o objetivo dessa campanha, ao mesmo tempo que o verbo é mais consistente na intenção de chamar o público-alvo dele, do próprio gênero textual. Letra C diz que é instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. Instruir poderia até ser, instruir as mulheres também daria a entender essa questão, mas veja que a questão de textos voltados para instrução são muito mais propícios quando a gente fala de receitas, quando a gente fala de regras de jogo, quando a gente fala de bulas de remédio. Esses são gêneros textuais mais voltados para a questão da instrução. Instrução lembra uma sequência de regras, uma sequência de ordens de comando que você precisa seguir para atingir um objetivo. Na letra D diz que é para despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência. Despertar nas crianças. Então, será que o alvo dessa campanha publicitária seria as crianças, para que a gente desperte nas crianças alguma coisa? Não, a propaganda não é voltada, essa campanha publicitária não é voltada para as crianças especificamente. Letra E, foi feita para exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. O verbo exigir, obviamente que a gente precisa sempre, constantemente, estar exigindo das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. Isso sim tem que partir da sociedade, essa exigência é necessária, mas a campanha em si não tem a função de exigir. Ela tem a função, tem um objetivo, tem um intuito, a finalidade de conscientizar e não de exigir. Para você exigir alguma coisa das autoridades, você recorre a outros recursos. Em se tratando de gênero textual, se você quer exigir alguma coisa da sociedade, você faz, por exemplo, um abaixo-assinado, né? Que isso aí já estabelece uma pressão para que algo seja convertido pelo governo ou pela instituição. Nesse caso aqui, não. Conscientização seria a intenção da campanha publicitária, alternativa B, certo? Vamos à segunda questão. A segunda é do Enem 2016. O livro A Fórmula Secreta conta a história de um episódio fundamental para o nascimento da matemática moderna e retrata uma das disputas mais virulentas da ciência renascentista. Fórmulas misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, ambição e matemática. Esse é o instigante universo apresentado no livro, que resgata a história dos italianos Tartaglia e Cardano e da fórmula revolucionária para a resolução de equações de terceiro grau. A obra reconstitui um episódio polêmico que marca, para muitos, o início do período moderno da matemática. Em última análise, a fórmula secreta apresenta-se como uma ótima opção para conhecer um pouco mais sobre a história da matemática e acompanhar um dos debates científicos mais inflamados do século XVI no campo. Mais do que isso, é uma obra de fácil leitura e uma boa mostra de que é possível abordar temas como álgebra de forma interessante, inteligente e acessível ao grande público. Muito bem, nós estamos diante de um gênero textual que nos apresenta um livro direcionado a um público específico e ele faz uma recomendação sobre essa obra aí. Você já consegue perceber qual é o gênero textual de que estamos falando, né? Vamos para a questão para a gente ter certeza. Na construção textual, o autor realiza escolhas para cumprir determinados objetivos.
Nesse sentido, qual a função social desse texto? Então vamos lá. Qual o nome desse gênero aí? Nós sabemos que se trata de uma resenha crítica. Então, para que serve a resenha crítica? Letra A. Interpretar a obra a partir dos acontecimentos da narrativa. B. Apresentar o resumo do conteúdo da obra de modo impessoal. Letra C. Fazer a apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica. Letra D. Informar o leitor sobre a veracidade dos fatos descritos na obra. Letra E. Classificar a obra como uma referência para estudos. Gente, interpretar a obra a partir de acontecimentos da narrativa. Será que esse texto procura interpretar a obra? Não, porque se eu quisesse fazer uma interpretação de uma obra, eu poderia fazer um outro gênero textual específico para isso. Será que ele serve para apresentar o resumo do conteúdo da obra de modo impessoal? Muito bem, apresentar o resumo do conteúdo, sim, mas de um modo impessoal, não, porque nós sabemos que uma resenha crítica traz uma avaliação pessoal. Se é pessoal, ela é subjetiva e não objetiva, ou seja, ela é pessoal e não impessoal. Então, olhe só, essa alternativa B está errada apenas por conta da última palavra. Por isso que é importante você ter muita atenção. Letra C. É para fazer a apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica? Sim, uma resenha crítica tem uma síntese, tem um resumo da obra, e a partir desse resumo você faz sim uma apreciação dela. Portanto, nós vamos marcar aqui na segunda questão a letra C, mas também vamos conferir a D. Informar o leitor sobre a veracidade dos fatos descritos na obra. Não, a questão de informar sobre a veracidade de algum fato corresponde ao gênero notícia, ao gênero reportagem, mas não ao gênero resenha crítica, certo? Letra E serve para classificar a obra como uma referência para estudiosos. Eu até que dou a minha opinião sobre essa obra. Eu posso até classificá-la como uma obra recomendável ou não recomendável. Mas a função da resenha crítica vai muito além de classificar uma obra, certo? A intenção dela está realmente na apreciação e na crítica, para que você, leitor, possa fazer a sua classificação como uma obra digna de ser lida ou de não ser lida. Portanto, letra C. Na questão 3, nós vamos aqui analisar o exercício da crônica. Então, nós já estamos falando aqui de mais um gênero textual, a crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada. Como faz um cronista? Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com o prosador cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se diante de sua máquina, acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Nesse trecho, Vinícius de Moraes exercita a crônica para pensá-la como gênero e prática. Do ponto de vista dele, cabe ao cronista. Então, gente, é mais uma questão que questiona qual é o objetivo da crônica, né? Do ponto de vista do Vinícius de Moraes, mas de qualquer forma, o ponto de vista de uma crônica geral. Qual a intenção da crônica? Qual o objetivo da crônica? E vejo que na leitura do próprio texto, ele já deixa o seu ponto de vista sobre a crônica, né? Quando ele diz que é uma arte ingrata, quando ele diz que a crônica é uma prosa fiada, quando ele diz que a crônica, diferente do conto, parece ser algo assim menos interessante, né? Então é isso. Ele faz toda a sua análise da crônica, escrevendo uma própria crônica, né? Dizendo que a crônica parte de situações do dia a dia. E aqui nós temos a pergunta que nos indaga sobre o objetivo dela, o objetivo desse gênero. Criar fatos com imaginação é o objetivo da crônica. Reproduzir as notícias dos jornais, escrever em linguagem coloquial, construir personagens verossímeis, ressignificar o cotidiano pela escrita. Ora, se eu sei que escrever a crônica é trazer um assunto banal do dia a dia e torná-lo interessante para o meu leitor, então, obviamente que diante disso, eu estou dando um novo sentido para aquele assunto que é pauta da minha crônica. Se eu estou dando um novo sentido para aquilo, eu estou ressignificando o cotidiano pela escrita. Portanto, a alternativa é: olha que criar fatos com imaginação
Lógico que eu vou usar a imaginação para tornar aquele fato do cotidiano mais atraente para o meu leitor. Mas criar todos os fatos não, porque a crônica parte de uma observação minuciosa da realidade. Então não é a letra A. Reproduzir as notícias dos jornais, ou seja, fazer outra notícia? Não. Escrever em linguagem coloquial, eu posso ter uma crônica em linguagem coloquial, mas não é esse o objetivo único da minha crônica. Letra D. Construir personagens verossímeis. Sim, a crônica pode ter um personagem verossímil, pode ser eu mesmo, diante de um fato que eu estou narrando e que estou comentando. Mas isso é muito pouco para dizer a função da crônica. Portanto, a gente fica na letra E, ok? E agora a gente vai para a nossa última questão, uma questão do Enem 2014, que nessa questão nós temos aqui uma tirinha, né? Ou seja, um texto jornalístico, um texto que já vai trazer uma linguagem irônica, uma linguagem sarcástica, um texto que tem, através do humor, uma intenção crítica. Na pergunta, a tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento, ou seja, o posicionamento de quem produziu a tirinha, é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude. Letra A. Ele argumenta o seu ponto de vista através da crítica, né? De uma atitude crítica expressa pelas ironias, resignada expressa pelas enumerações, indignada expressa pelos discursos diretos, agressiva expressa pela contra-argumentação ou alienada expressa pela negação da realidade. Vamos ler essa tirinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor. Olha aí. No mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Lê pra quê? Tem tudo no Wikipédia. Não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Então vejam que nós temos 3 temáticas dizendo que não existe covardia, ignorância e preconceito. Não existe. Mas as imagens, os quadrinhos, as histórias rápidas contradizem o que está sendo dito nos enunciados mais acima, né? Há uma contradição. Portanto, nós já percebemos aqui uma ironia. Diante dessa ironia, o que é que a gente vai marcar? A, B, C, D ou E. Será que é uma linguagem alienada? Não, porque ele está discordando desses enunciados maiores aqui. Portanto, não há alienação. A agressiva expressa pela contra-argumentação. Não é uma linguagem agressiva, é uma linguagem irônica. Indignada expressa pelos discursos diretos. Há os discursos diretos, mas a questão da indignação não seria o objetivo do gênero textual tirinha. Mostrar apenas a sua indignação. Mais do que a indignação, a intenção dele é fazer uma crítica, certo? Uma crítica. Então, entre a A e a C, pela questão das ironias, a gente sempre vai apostar nessa palavra como fundamental para marcar a alternativa correta. Veja que a letra B é uma posição resignada. Não, nada de resignada, muito pelo contrário. É um protesto muito bem articulado através de ironias. E letra A, portanto, a alternativa certa que nós marcaríamos. Você vê que as alternativas, às vezes, são bem parecidas. Por isso que eu volto a dizer, é importante você ter conhecimento da finalidade de determinados gêneros textuais. Porque algumas questões, alguns enunciados, podem trazer alternativas que poderiam ser consideradas corretas se você não reconhecesse o objetivo, a intenção, ou seja, a finalidade daquele gênero textual. Quando você consegue fazer isso, você já tem mais segurança de apostar na alternativa correta, certo? Portanto, é nessa última letra A. E por hoje é isso aí. A gente volta com outra aula. Até mais!